Vamos agora falar sobre a razão de divisão de um segmento por um outro ponto, além dos pontos extremos do segmento. Razão de divisão ou de seção ou de corte de um segmento por um terceiro ponto. Então, dados três pontos no mesmo eixo, ou seja, numa mesma reta orientada, chama-se razão de divisão do segmento AB orientado pelo ponto C, ou número real ρ, dado por é o quociente entre o comprimento de AC sobre o comprimento de CB. Atenção que o A é um extremo, o B é o outro extremo, A é a origem, B é a extremidade do segmento orientado e o C é um terceiro ponto. Então eu fico com AC sobre CB. Comprimento da AC sobre o comprimento de CB. E nós tomamos exatamente isto aqui como, portanto, sinais positivos se AC e CB, se os segmentos orientados AC e CB têm o mesmo sentido de AB. Caso contrário, nós substituímos cada um destes segmentos aqui, destes valores aqui, por um sinal menos, okay? Se algum dos segmentos tiverem sentidos opostos ao segmento orientado AB. Okay? Ou seja, nós temos aqui o segmento orientado AB e um ponto C. Por exemplo, se eu fosse calcular a razão de divisão aqui, eu teria de calcular AC e depois CB. Então, o CB tem tem a mesma direção, posiciona na mesma reta, em sentido oposto, né, ao sentido de AB. Então, o CB teria que entrar com sinal negativo aqui. Okay? O AC positivo e o CB negativo neste caso. Já se o C estivesse no interior entre A e B, né? Se estivesse aqui entre A e B, então, claro, AC e CB têm todos o sentido do A e B. Então, fica tudo positivo. Okay? Então, seguindo estas ideias, né? Então, reparem, no caso do C, então, temos aqui o A, temos aqui o B e o C está aqui fora, a razão vai ser negativa. C está fora do segmento AB. A razão no caso de D, se eu usar o D como ponto de divisão, também está fora do segmento AB e também vai ser negativo. Né? Vamos ter AD e depois DB. Então o DB é positivo, tem o mesmo sentido da AB, mas o AD tem sentido oposto, então o AD fica negativo. Okay? Ponto E aqui está entre o A e o B, então ele vai ter a razão positiva, porque vai ser AE sobre EB, ambos positivos. Se E for exatamente o ponto médio entre A e B, se estiver exatamente no meio, então o AE vai ser igual ao EB em comprimento, né? Então eu fico com uma razão igual a 1. Se o terceiro ponto for o próprio extremo aqui, então eu teria AB dividido por BB. Seria dividido por 0. O comprimento de BB seria o vetor nulo, comprimento do segmento nulo. Isso não está definido. E se eu tomar o ponto A como o terceiro ponto, né, eu obtenho 0, porque fica o comprimento de AA sobre o comprimento de AB. E AA tem comprimento 0. Okay? Mas fica mais fácil, muito mais fácil enxergar isto usando coordenadas cartesianas. Certo? Como é que a gente faz? Consideramos R o eixo das abscissas, o A sendo a origem, o B sendo o ponto 1, 0, ou seja, o A é a origem, o B é 1, 0, o B é 1, 0, A é a origem, o B é 1, 0, e o C como um ponto geral no eixo das abscissas, é T, 0. O C é algum ponto T, 0, em que o T é um parâmetro, nós vamos variar o T. Okay? Então, a razão de divisão do segmento AB pelo ponto C passa a ser, em função do T, passa a ser esta função, T sobre 1 menos T, okay? Que é AC, que tem comprimento T, e CB, que tem comprimento 1 menos T. Tá? Então, como aqui estamos com números reais, né? Isto aqui já vai envolver o sinal certo, okay? É fácil de verificar. Então, a função T tem o seguinte aspecto. Portanto, aqui A, aqui o B, aqui o C. O C é um ponto móvel, né? E à medida que nós movimentamos o C,
por aqui, nós obtemos o valor daquela função f, que é o valor da razão. Né? Okay, então reparem que ela é positiva só entre o a e o b, né? É negativa sempre fora do a e b. Okay. Certo? Como a gente estava esperando. Para pontos no plano, segmentos no plano, nós podemos exprimir a razão de divisão em coordenadas cartesianas. Okay? Se eu usar coordenadas cartesianas, né, vamos exprimir então o ρ usando as coordenadas de qualquer tripla, qualquer tripla de pontos alinhados no plano A, B e C. Okay? Então, o que nós vamos fazer é tomar retas ortogonais aos eixos, passando pelos pontos que foram dados, o A, B e C, fazemos retas ortogonais aos eixos, como se estivéssemos achando suas coordenadas cartesianas e consideramos os pontos de interseção E e F mostrados na figura. Então, A e C, pegando duas retas, né, perpendiculares aos eixos, passando por A e por C, elas se intersectam aqui. Elas também poderiam se intersectar no lado de cá, poderia ser este aqui também, vamos escolher este lado. E fazemos a mesma coisa para o par C e B. Tomamos também duas retas paralelas aos eixos e a sua interseção F. Ok? Bom, e agora o que acontece é que estes triângulos, o triângulo AEC e o triângulo CFB, estes triângulos AEC e CFB são triângulos com lados paralelos. Os lados são respectivamente paralelos. Né? Logo, os comprimentos dos lados são proporcionais. Tá? Então, isso significa, esse é o teorema de Tales, né? Então, isso significa que nós podemos achar facilmente a expressão AC sobre CB. Né? Portanto, AC sobre CB seria AC sobre CB, seria a razão entre estas duas hipotenusas destes triângulos retângulos, mas pela proporcionalidade, isto é a mesma coisa que calcular, por exemplo, AE sobre CF ou EC sobre FB. Portanto, AE sobre CF é a mesma coisa que o AC sobre CB. Mas o AE e o CF nós podemos calcular facilmente. AE é a diferença das AE, comprimento do segmento AE, é simplesmente a diferença das coordenadas, das primeiras coordenadas do A e o E. Portanto, é a diferença entre as abscissas, é x3 menos x1, certo? A diferença entre o C e o F, o comprimento do CF é simplesmente x2 menos x3, e ao contrário, né, o CE é simplesmente a diferença das ordenadas, será y3 menos y1, e o BF será y2 menos y3. E assim nós conseguimos calcular a expressão da razão usando as coordenadas cartesianas. Então, nós podemos usar esta relação aqui, usando os lados horizontais, ou podemos usar que esta mesma razão pode ser obtida também usando os lados verticais. Então, o mesmo ρ, portanto, a razão pode ser dada ou por esta diferença, por este quociente ou por este quociente. Okay? Reparem que x1 é o extremo, é a origem do segmento, x2 é o outro extremo e x3 é o terceiro ponto. y1 a ordenada da origem, y2 a ordenada do extremo, y3 o terceiro ponto. Okay? Então esta expressão da razão da divisão de três pontos dados numa mesma reta, alinhados, vale para todos os casos, exceto quando algum dos denominadores se anula, exceto quando, né, por exemplo, y2 é igual a y3 ou x2 é igual a x3. Okay? Portanto, caso a reta onde os pontos estejam, caso a reta seja horizontal ou vertical, um dos denominadores da expressão ρ se anula, okay? Mas o outro não pode se anular, pois assumimos que os pontos são distintos. Então a razão de divisão é dada pelo quociente que pode ser calculado. Portanto, é sempre um dos quocientes aqui. Observação muito útil: se três pontos estão alinhados e ρ pode ser calculado com as abscissas e com as ordenadas, então o quociente obtido tem que ser o mesmo, não é? Tem que ser igualzinho se eles estão alinhados. Tá? Então, esta última observação transforma-se no seguinte critério para o alinhamento de três pontos no plano. Ou seja, três pontos, x1, y1, x2, y2, x3, y3, três pontos diferentes no plano, são alinhados, ou seja, pertencem a uma mesma reta, se e só se
uma das seguintes condições vale. Ou x1 igual a x2 igual a x3, estão todos alinhados na vertical. Ou y1, y2 igual a y3 estão todos alinhados na horizontal. Ou os quocientes seguintes são iguais. O x3 menos x1 sobre o x2 menos x3 é igual ao y3 menos y1 sobre o y2 menos y3. Ou seja, aquela razão, né, está bem definida. Certo? Então, isto é um critério muito útil porque nos diz como verificar se três pontos no plano estão ou não estão alinhados, estão ou não estão na mesma reta, usando apenas as suas coordenadas cartesianas. Okay? Então, por exemplo, os extremos no segmento de reta são os pontos 4, 7 e menos 1, menos 4. P1 e P2, respectivamente. Acha a razão ρ em que o ponto 1, 2, 5 divide o segmento P1, P2. O segmento orientado a P1, P2. Então temos aqui o P1, P2 e aqui o P. Representados graficamente. Então, os três pontos, P1, P2 e P, estão na mesma reta, pois nós vemos que eles não estão alinhados na horizontal nem na vertical, mas satisfazem o seguinte. Então, se eu pegar aqui 1, do terceiro ponto, P, menos 4, né, dividido por menos 1, menos 1, que é o ponto com P2, isto dá 3 meios, e se eu aplicar a mesma razão usando as ordenadas, né, fico com 2 quintos menos 7 sobre menos 4 sobre menos 2 quintos. E isto é fácil, fazer a conta dá também 3 meios. Então, esta é também a razão ρ que foi pedida. Como estes dois quocientes são idênticos, eles estão alinhados numa mesma reta, né? E já temos aqui o quociente ρ, a razão de divisão. Okay? Resolvemos o que foi perguntado, né? Acha a razão e para achar a razão nós verificamos que eles estão de fato alinhados, eles estão na mesma reta. Mais um exemplo. Vamos refazer o exemplo anterior, começando com o segmento de reta P1P, para calcular a razão em que o ponto P2 divide este segmento. Nós temos os mesmos três pontos, mas o que nós fazemos é colocar o ponto que era o extremo, agora passa a ser o terceiro ponto, e o terceiro ponto antigo agora passa a ser o extremo. O segmento de partida passa a ser P1P. Então nós já sabemos que os pontos P1, P2 e P são alinhados, mas agora a razão de divisão é diferente, né? Vai ser P1, P2 sobre P2P. Ok? E aí é fácil de calcular, a gente usa, por exemplo, as coordenadas, as abscissas destes pontos, ficamos com menos 1, menos 4, sobre 1 aqui, menos 1 dali. E obtemos menos 5 meios. Okay? Como exercício, calcular a razão de divisão do segmento, agora trocamos de novo os extremos, P2 por P1. Okay? Então a resposta deve ser menos 3/500. Verifiquem aí em casa. Nós falamos de alinhamento de três pontos no plano. Então tem um critério que nós apresentamos atrás, usando aqueles quocientes, mas é mais prático ainda usar este critério que é equivalente. Critério para alinhamento de 3 pontos. 3 pontos no plano são alinhados se só se este determinante é 0. Olhem só que prático, né? Eu pego na lista das coordenadas, escrevo x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Calculo o determinante desta matriz, né? Esta tabelinha de pontos. O determinante, se for 0, ok? Então, os pontos estão alinhados. São os pontos x1, y1, x2, y2, x3, y3 estão na mesma reta. Certo? Por que razão este critério é bastante prático, né? Bom, o critério de determinante não me exige verificar se os pontos são distintos, nem verificar se estão todos numa mesma reta horizontal ou vertical. Ele pode ser aplicado imediatamente. Por exemplo, verifique que os pontos 1, 1, 2, 1 e 3, 4 não estão alinhados. Então, basta calcular o determinante, né? Que é 1, 1, 1,
2, 1, 1 e 3, 4, 1. Calculamos este determinante, por exemplo, subtraindo a primeira linha das outras duas, ficamos com esta expressão aqui, e agora desenvolvemos este determinante pela primeira coluna. Sim, basta desenvolver pela primeira coluna, por exemplo, né? Então, 1 vezes este determinante aqui, que é 0, o segundo 1 vezes o segundo determinante que está aqui faltando, 2 por 2 aqui, está 0, 0 de novo, e finalmente o último, que é este 1 com 1, 0, 2, 3. E este determinante agora é menos 3. Não se anula, portanto os pontos dados não pertencem à mesma reta. Para deixar um pouco mais claro, vamos só exemplificar como é que nós fazemos isto. Então, primeiro desenvolvemos, multiplicamos 1 por este determinante aqui, que é 0, porque tem uma linha de zeros. Em seguida, multiplicamos 1 pelo determinante dado por estas duas colunas. 1, 2, 0, 0, de novo tem uma linha com 0, está sempre 0. E finalmente calculamos 1 vezes este determinante. Ok? Que dá menos 3. Portanto, estes pontos não estão na mesma reta. Certo? E porque é que usar este determinante é a mesma coisa que o critério anterior? Ok? Bom, se nós tivermos as abscissas iguais ou as ordenadas iguais, né, então aqui nós temos colunas, né, que são múltiplas uma da outra. Tá? Por exemplo, se eu tiver a mesma abscissa, tenho x na primeira coluna, portanto tem um múltiplo de 1, 1, 1. Logo o determinante é automaticamente 0. Em geral, eu posso transformar o determinante deste jeito. Eu pego na primeira linha, subtraio das outras duas. Então, este determinante é a mesma coisa que este determinante, que por sua vez, desenvolvendo pela primeira linha como eu fiz antes, vamos obter aqui, isto aqui tem sempre uma coluna de zeros quando eu fizer o desenvolvimento pela primeira linha. Então, eu vou obter que o determinante é igual a 1 vezes o determinante destes quatro elementos aqui neste canto, certo? Que fica x2 menos x3, y2 menos y3, x3 menos x1, y3 menos y2 no determinante, certo? Então, este último determinante é 0 se e só se o produto cruzado das suas entradas for 0, for igual, né? Que é a mesma coisa que dizer que eu tenho o mesmo critério anterior que eu tinha antes. Isto coincide com aquela razão que dava a razão de divisão. Certo? É a mesma coisa. Vamos em seguida usar isto para determinar uma equação da reta no plano.